Boa noite a todos. Saudar a mesa. E quero levantar alguns questionamentos que eu julgo relevantes concernente da questão do Poço Sul. Eu quero levantar aqui alguns questionamentos e dirigi-los à mesa. O primeiro deles diz respeito à questão de que o IBAMA ele não permitiu o desenvolvimento do projeto Poço Sul na Ponta da Tulha, pelo fato de que os pesquisadores mergulharam e constataram a existência dos corais. E tendo em vista a questão das consequências catastróficas, desastrosas, do impacto ambiental sobre os corais, por decorrência de toda a cadeia, a obra foi vetada lá. Então, por que a cogitação da implantação do Poço Sul numa área tão próxima? Esse é o primeiro questionamento. Eu decidi me apresentar, eu sou filósofo de formação e atuo na literatura regional, atuo nas artes, sou músico, atuo também na gastronomia e creio, sendo filho de Léo, de Maradona de Itabuna há muito tempo, que eu sou um dos representantes da cultura local. Então, em continuação, quero levantar outro questionamento, que é o porquê da razão de cogitar um porto como esse, numa área que foi colocada anteriormente, que é considerada como ter a maior biodiversidade de espécies arbóreas flexárias do planeta. Por que isso? Se o desenvolvimento sustentável é, como muito bem colocou a representante do Greenpeace aqui, ele não visa destruir, muito menos uma área que é um patrimônio incalculável da humanidade. Depois, eu quero levantar aqui a questão que já foi muito bem colocada pela pesquisadora Nicole, a bióloga, da questão das consequências desastrosas do Poço Suape em Pernambuco. Nós estamos lidando com dados sólidos, consistentes, não são conjecturas, não são, como foi apresentado aqui amplamente, propostas e projetos. Nós estamos lidando com dados concretos, sólidos. O Poço Suape afetou o ecossistema, afetou os corais, desviou as correntes marítimas, fez com que mais de 40 famílias fossem sofrer um dano irreparável dos ataques de tubarão, ou seja, temos essa referência, esse parâmetro não é uma conjectura. Então, como negligenciar isso? E eu também quero questionar o fato de que houve um silêncio em relação a esse questionamento colocado pela pesquisadora Nicole. Ainda tem algum tempo ali, vou colocar ainda mais uma questão. Por que o governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, diante de tantos problemas, diante da questão da educação, ele não disponibiliza pelo menos uma parte da verba que ele propõe para o Poço Sul para aquilo que é, de fato, a nossa vocação regional? Obrigado. A localização do povo de Ponta da Tulha, foram vários aspectos, na verdade, que foram avaliados, por isso entenderam que ali não era uma área, uma alternativa adequada. Aspectos de vegetação, aspectos florais, de fauna terrestre, e todos os tipos de paredes igual da nossa rede. E então, assim, na verdade, o que a gente faz? São propostas várias alternativas vocacionais no estudo de impacto ambiental, e o IBAMA verificou que aquela alternativa, por conta desses motivos, não era adequada. Então, o que aconteceu? O empreendedor tem esse direito, ele vai pesquisar uma outra alternativa e verificar se a viabilidade ali é adequada. É isso que nós estamos fazendo agora. Eu vou responder a questionamento do ponto de vista mais técnico. Que conduzem a uma resposta muito simples. O que está levando essa equipe técnica a afirmar que o empreendimento que não era viável na Ponta da Tulha é viável em Arinaguá é justamente com a conjunção de fatores que favorecem do ponto de vista ambiental. Por exemplo, na área onde está previsto o porto, foram feitos levantamentos de batimetria de detalhe e sonografia, que é o uso de sonar de varredura lateral, justamente para verificar a ocorrência de formações de corais naquela área. Antes deste levantamento e essa verificação, não se constatou a presença de corais.
também estudou as consequências da dragagem dos corais da Ponta da Cruz, ao norte, 8 quilômetros ao norte. Se verificou que as turmas da zona de extração não atingem esses corais. Sobre os corais. Sobre a vegetação, é verdade que a região apresenta uma das biodiversidades mais ricas do planeta, mas isso não é uniforme no espaço. Você tem essa situação no Parque da Serra do Cururu e algumas outras unidades de conservação. A área da Itaguá é justamente uma área empobrecida do ponto de vista da flora e fauna devido ao manejo pelo cacau e por outras culturas. Então, os estudos, que inicialmente eram uma suposição, eles foram enviados várias equipes ao campo, e essa suposição, ela foi confirmada. Então, do ponto de vista de coragem e da vegetação, da fauna e da flora em Aritaguá, o que era verdade para a Ponta da Cruz não é verdade em Aritaguá. Okay? Do ponto de vista do povo de Suape, tem que ter sido levantado nas audiências, é uma verdadeira falácia comparar Suape com Aritaguá, por uma razão muito simples. O que a moça que levantou o questionamento aqui diz é a pura verdade. O povo de Suape, ele foi construído às custas da erradicação de um estuário, com a erradicação de manguezais, de áreas de preservação permanente, interferindo muito mais intensamente com a atividade de pesca e de mariscagem e se atribui a esse fato a interferência aos ataques de tubarão. O povo de Aritaguá é um povo offshore, é um povo em mar aberto, como tem tantos outros aqui no Brasil e no exterior. Então, ele, apesar de apresentar uma interferência que é reconhecida no estudo de impacto, ela não é, de maneira nenhuma, comparável com o Suape. Eu acho que é importante colocar uma diferença de Suape para outros empreendimentos pontuais que estão sendo pensados. Suape não foi limitado, ele foi regionalizado. Então, assim, é diferente do que está acontecendo hoje, que Suape foi construído numa época que a legislação de licenciamento ambiental estava sendo estabelecida e ele passou por uma regularização. O que é a regularização? Você está construído, vamos lá ver quais são os impactos que estão acontecendo, e aí vamos estabelecer o programa. Então, a diferença da legislação atual é que o tudo está sendo explicado assim como outros terminais por conta da nova legislação ambiental. Eu creio com certeza que o fato de uma audiência como essa nós manifestarmos nosso parecer, dá a entender, no meu caso específico, que há um desejo e há, digamos, um anseio por aquilo que é interesse comum, e não interesse privado, interesse de elite, interesse de grupos específicos, interesse econômico, ressalto. Portanto, eu quero colocar a questão de que, no que concerne a questão de Suape, não foi esse o único aspecto. Né? E a questão do modelo, que é o mesmo modelo do Porto Sul, e que afetou, no caso, as correntes marítimas. E que não era um aspecto previsível, e que fez com que determinadas espécies, no caso, o cabeça de chata e o tigre, que não passavam tão perto da costa, viessem a passar. Como o governo indenizar as famílias que tiveram membros que foram, digamos assim, vítimas dos ataques? Não há como, e aqueles que tiveram suas vidas perdidas. Nada disso era previsível. E os outros aspectos questionáveis e questionáveis? Por que o governo pretende disponibilizar uma verba astronômica? Mais uma vez eu quero questionar, porque eu acho que a minha pergunta não foi suficientemente respondida, porque o governo se propõe a fazer isso, mas nós não temos visto esse interesse em relação a outras áreas, como Itabuna, que é a 8ª cidade em violência. Por que não o combate ao crack? Por que não pela remuneração dos professores? Por que greves e mais greves de professores que não são atendidas? Por que não investir na segurança pública? E como eu, como cidadão, vou acreditar ingenuamente que agora o governo está realmente interessado no bem da minha região?
para o crescimento dele, é porque para interesse público, é totalmente discutível. Além de ter investimento em saúde, educação, em agricultura familiar, e um ensino atividade profissional para de logística, porque é que nós estamos muito atrasados. Esse aí é representar no tempo curto aqui, né? Então agora eu volto perguntas orais. Vou ligar